De domingo de manhã, Colossenses capítulo 1, versículo 24, até o final do capítulo, versículo 29. Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 29, assim diz a palavra do nosso Deus. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos. Senhor, como esse texto se abriu, se descortinou diante dos meus olhos essa semana e aqueceu meu coração, que o Senhor também possa falar com poder aos meus irmãos nessa manhã, Deus. Pois a Tua palavra tem poder, a Tua palavra tem autoridade, ela muda pensamentos, ela muda corações e ela nos traz para cumprirmos, andarmos nos Teus propósitos. Abençoa tudo que faremos ainda nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, vou falar de algo que não é minha praia, mas temos pessoas aqui que podem te ajudar, se você quiser mais saber sobre isso. Mas como é o preparo para alguém que vai fazer uma apresentação teatral? Ou uma apresentação de dança? Se quiser saber em detalhes, procure a Mônica Polidoro, o Luiz ou a Sara Polidoro, que elas têm muita experiência em teatro. Ou dança, acho que elas têm também, mas você pode procurar a Patrícia. Elas, meninas lá, estão sempre envolvidas e sabem o preparo que é, né, Patrícia? Para fazer uma apresentação de dança. E se você quiser saber mais, não me procure, que eu não sei nada sobre isso. Nem o Nelson, que também não deve saber. Né? Brincadeiras à parte. Mas quem já teve alguma experiência, como eu, de acompanhar alguém que está se preparando para uma apresentação teatral, ou de dança, ou aí eu já entro um pouco na minha área, ou uma apresentação musical, né? Eu já toquei com músicos muito qualificados, e você tinha que estudar bastante o seu instrumento, sabe que é todo um trabalho a ser feito, e um objetivo claro, que é a apresentação. Vamos ter a apresentação de dança da escola de dança no dia tal, ou uma apresentação do teatro. Cadê o Rogério? Está aqui também, o Rogério também envolvido com o teatro. Inclusive, vai ter apresentação no teatro em outubro, não é isso, Sara e Rogério? Então, vamos comunicar à igreja, um ministério, um grupo, que envolve também irmãos da freguesia e de outras igrejas. Trabalho profissional, um trabalho muito qualificado. Né? Também temos a irmã Fátima, que peleja muito nessa área. Então, você tem uma data, né? Digamos lá, a companhia, qual é o nome mesmo? Adoração em Cena. Adoração em Cena vai ter uma apresentação em outubro. Então, já estão se preparando, já tem o script montado, já estão fazendo ensaio, se preparando para algo que vai ser lá em outubro. E assim deve ser. Isso envolve empenho, envolve dedicação, envolve esforço para atingir um objetivo. Eu queria que você guardasse 3 palavrinhas, que não é o grupo infantil, mas 3 palavrinhas só para você guardar na sua mente, no que tange a isso. Quando você tem uma atividade programada para um objetivo. Isso podia se aplicar a muitas coisas. A gastronomia, você vai fazer um almoço de família, você precisa se preparar. Há um trabalho de faculdade, um trabalho na sua área profissional. Mas 3 palavras, 3 verbos: afligir, aperfeiçoar e aplicar. Todos com A, para ficar fácil você gravar. Afligir, aperfeiçoar e aplicar, no sentido de se aplicar. Se você tem um objetivo, você vai se preparar para uma apresentação de dança, uma apresentação teatral, uma apresentação musical, ou algo na sua área, ou na sua família. Você vai fazer uma obra em casa, tem pessoas aqui fazendo uma pequena reforma em casa, e tem que se preparar, né? Dá trabalho. Você está preparando alguma coisa, você certamente em algum momento vai ter que se afligir, porque dá trabalho. Falando de obra em casa, então, misericórdia, né? A obra dá muito trabalho. Você vai ter que se aperfeiçoar, né? Principalmente os varões aí que se aventuram a fazer algumas coisas em casa, às vezes vai ver um videozinho no YouTube, né? Como é que faz isso aqui? E apresenta e se aperfeiçoa. E você vai ter que se aplicar naquilo, você vai ter que se empenhar. E exatamente esses 3 verbos que eu estou usando para colocar 3 pontos nessa mensagem, para a gente refletir desse texto belíssimo de Colossenses, capítulo 1, versículos 24 a
29. Primeiro, afligir. Irmãos, até brinquei com a Silvaneide, que ela veio com a camisa, né? No pray, no gain. Então, assim, o pessoal fala no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. E aí fizeram uma adaptação, no pray, que é orar. Sem oração, sem ganho, ou sem vitória. Poderia adaptar assim, sem esforço, não há vitória, não há ganho. Sem oração, não há vitória para o cristão. Ela está com a blusa assim, a Silvaneide, e eu brincava com ela, vou falar dessa blusa na pregação. Se não houver esforço, não houver dedicação, não há como alcançarmos os nossos objetivos. E é exatamente isso que Paulo fala a partir do versículo 24, que é o primeiro ponto, a aflição. Mas aflição para quê? Por que Paulo está se afligindo aqui? Por que Paulo está se empenhando? Não é para fazer uma peça de teatro, não é para fazer uma apresentação de dança, ou uma apresentação musical, ou mesmo fazer uma comida boa. Por que Paulo diz que está se afligindo? Isso a gente vai ver juntos daqui a pouquinho. Mas volte lá no versículo 24 de Colossenses 1, ou Colossenses capítulo 1, que diz assim, agora me alegro nos meus sofrimentos por... Paulo está dizendo que tinha alegria no sofrimento, que é uma coisa para quem está muito ligado no Senhor, conseguir ter alegria no sofrimento, mas é possível... Se você estiver firme no Senhor, o Senhor te dá essa capacidade. Não estou falando que a gente vai sempre sofrer alegre, tem momentos que você vai se abater, vai se entristecer, somos humanos e sentimos, mas Paulo passava por alegria no sofrimento, porque ele estava conectado a Cristo. E ele diz, agora me alegro dos meus sofrimentos por vocês. E qual era o objetivo dele? A edificação do povo de Deus. Então, irmãos, assim como nós temos vários objetivos, né, teve a Copa do Mundo aí, quem gosta de futebol, ou quem já foi atleta, que também não é meu caso, sabe que o jogador de futebol tem que se aplicar muito se quiser ser um bom jogador. Tem que estudar, tem que treinar muito, tem que se qualificar muito. Tem alguns jogadores que têm sido destaque, como o Cristiano Ronaldo, o Thiago Silva, que está lá no meu time, que são jogadores que já estão na faixa dos 40, o Fábio, o goleiro do Fluminense. Deve ter alguém no Flamengo também, Luciano. Não é nada, tá, Mônica? Não fica triste comigo, não. Mas só dei esse exemplo porque eu sei de cabeça. Mas são pessoas que têm se aplicado já na faixa dos 40, 45 anos, continuam ativos no futebol, que é um esporte que exige muito. E em boa forma e atuando muito bem. O Modric também, né, o jogador lá que está no Milan, também acho que está na faixa dos 40, e o cara em toda forma jogando, jogou a Copa do Mundo. Você tem que se aplicar. E Paulo se aplicava para quê? Paulo sofria, se esforçava para quê? Para a edificação da igreja. E ele continua ainda no versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e aí ele fala algo muito, sou até enigmático. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, que história é essa de preencher o que resta das aflições de Cristo? Como assim? Jesus não sofreu o suficiente? Jesus não sofreu o que era necessário ao morrer na cruz? A gente ainda tem que sofrer para o sacrifício de Jesus valer? Como é que é isso? E aí, buscando a ajuda dos universitários, e um dos que eu mais gosto de consultar os seus comentários, João Calvino, fala algo muito interessante. Ele diz assim, Cristo sofreu uma vez em sua própria pessoa, e assim ele sofre diariamente em seus membros, e desta maneira ali são preenchidos aqueles sofrimentos que o Pai designara para o seu corpo, mediante o seu decreto. Então, o sacrifício de Cristo foi suficiente. Nós não concordamos com os católicos, ou como os papistas, como diz Calvino, de que o sacrifício de Cristo precisa ser continuamente realizado por meio da Eucaristia. Nós não cremos nisso, o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi pleno, não precisa de complemento. Mas o que Calvino diz, à luz do texto de Colossenses 1, 24, é que há um sofrimento ainda por meio do corpo de Cristo, que é a igreja. Não um sofrimento para sermos salvos. Cristo completou tudo na cruz do Calvário. Mas a igreja ainda sofre, por isso que Paulo usa essas expressões. E aqui, continua Calvino, aqui temos uma segunda consideração, e essa eu peço que você preste muita atenção, porque é muito prática para nós, a qual deve estar impressa em nossa mente, segundo João Calvino, e assim a conforte nas aflições, que é tão fixo e determinado pela providência de Deus, o fato que devemos nos conformar a Cristo, quanto a suportar a cruz, e que a comunhão que temos com Ele se estenda a isso também. Então, somos chamados a viver por Cristo, a caminhar com Cristo, a seguir a Cristo, também o seremos nos seus sofrimentos. Então, Calvino fala que isso deve trazer consolo em meio às aflições. Você está passando por aflições, por lutas, por dificuldades? Não pense que você é menos cristão por isso. Claro, por vezes erramos, falhamos e colhemos maus frutos das nossas decisões. Mas, por vezes, sofremos, porque o povo de Deus sobre essa terra passa por sofrimentos, passa por aflições, isso é previsto. E Paulo fala isso, me alegro nos meus sofrimentos. Paulo estava preso escrevendo aos Colossenses, preso por causa da pregação do Evangelho, ou seja, estava sofrendo privação da sua liberdade,
mas para que a igreja fosse edificada e a palavra de Deus avançasse. E ele continua no versículo 25, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E ele fala no 26, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Irmãos, eu não vou falar muito sobre isso, mas alguns veem mistério na Bíblia e ficam logo, que mistério é esse? Paulo está falando de um mistério, o mistério aqui já foi revelado. É o Evangelho. Como Paulo fala aqui aos Colossenses mais à frente, como Paulo fala aos Efésios, aos Romanos. Então não pega esse versículo e fala, irmão, eu li hoje, o pastor falou de um mistério na igreja, eu tenho que te contar um mistério. O mistério já foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o mistério. Deus vinha dando sinais de que ele enviaria o Messias, e esse Messias foi ficando mais claro e se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o mistério, por isso que falo. O mistério, Paulo diz, esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado. Não há mais mistério. O mistério foi revelado. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. É sobre isso que nesse texto o apóstolo Paulo está falando. O Evangelho foi revelado. Nós somos pecadores, carecemos de um Salvador, e esse Salvador já veio. É Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. E isso precisa mudar a nossa vida, irmãos. Isso precisa mudar as nossas prioridades e mesmo a nossa disposição para sofrer. Porque se você estivesse preparando para uma apresentação artística, seja de qual área for, você vai passar por sofrimento. Você vai ter que, um dia, ter que ensaiar sem vontade, você vai ter que abdicar de alguma coisa que você gostaria de fazer para estar no ensaio, você vai ter que se esforçar, ficar estudando em casa, no caso de um músico. Se você estiver preparando um bom banquete para a sua família, você vai se alegrar com isso, mas você vai ter que descascar os legumes. Tem uma coisa, irmãos, que na cozinha é chata, é descascar legume. Então, você vai ter que ir lá descascar os legumes, você vai ter que cortar, vai ter que fazer aquelas coisas, vai ter que limpar a pia depois, vai ter que arrumar a casa. Essas coisas geram aflições, geram dores, geram sofrimento. Mas qual é o propósito? Fazer uma boa apresentação artística, apresentar uma boa comida para a sua família. E há algo muito superior aqui, irmãos. Apresentarmos vidas diante de Cristo. Apresentarmos vidas alcançadas pelo Evangelho através dos seus lábios. O propósito do cristão não é pegar as pessoas na rua e trazer para a igreja para ouvirem a pregação do pastor. Isso é válido também, faça isso. Convide pessoas para estarem na igreja, convide pessoas para estar na IBF, como tivemos visitantes ontem. Maravilha! Mas o propósito de Deus é além disso, não é só isso. É você, cada um, cada irmão, cada irmã aqui, ser um porta-voz, ser alguém que anuncia o Evangelho pelos seus próprios lábios a pessoas que talvez eu nunca tenha acesso, a pessoas que eu talvez nunca conheça, a pessoas com quem talvez eu nunca veja, com quem eu nunca converse, mas você tem tido essa oportunidade. Abra os seus lábios. Falarei mais sobre isso na terça-feira, se Deus permitir. Mas abra os seus lábios, que Deus tem chamado você, meu irmão, minha irmã. O único que está isento desse chamado aqui nessa manhã, os únicos que não têm esse chamado, são aqueles que ainda não se renderam a Cristo. Se é o seu caso, aí você não está sendo chamado para anunciar um evangelho que você não conhece. Mas se você conhece o evangelho, se você se rendeu a Cristo, se você passou pelas águas do batismo e crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sim, você, meu irmão, minha irmã, é chamado para anunciar o evangelho. É claro que alguns vão ter um ministério que vão alcançar muitas pessoas. Alguns vão alcançar uma boa quantidade e outros vão alcançar poucas pessoas. Esse não é o ponto. Mas todos nós fomos chamados a sofrer, assim como Paulo sofria também, para que esse mistério que esteve oculto e agora foi revelado, esteja diante dos olhos e dos ouvidos, entre pelos ouvidos daqueles que conhecemos. No versículo 27 ele diz, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês a esperança da glória. Então o mistério está revelado, Jesus Cristo veio, morreu em meu lugar, morreu em teu lugar. E já que estamos falando sobre aflições, meu irmão, minha irmã, pense nisso nos teus momentos de aflição. Tem hora que passamos por dores e sofrimentos, mas lembre do que Cristo passou, sem pecado. Jesus Cristo morreu sem pecado, derramou todo o seu sangue por mim, por você. E há um propósito muito maior para as nossas vidas do que ter, talvez, o carro do seu sonho, do que ter as condições que você mais sonhou na sua vida, há algo muito maior. E vale a pena sofrer por isso. Então, primeiro ponto, a aflição. Para você alcançar pessoas para Cristo, para você trabalhar em prol da evangelização do discipulado, você vai ter que estar disposto a sofrer também. Mas aí chegamos ao segundo ponto, o aperfeiçoamento. Então estou disposto a sofrer por Cristo, estou disposto a falar como Paulo, me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Talvez você seja privado de alguma coisa por causa de um amigo que está com um ente familiar no hospital, ou para ir no sepultamento de um ente querido de um amigo, e você talvez fale, olha, eu fui privado de estar com a minha família, fui privado de um passeio, fui privado de um descanso, passei por um sofrimento ou algo pior,
para estar com vocês. Então, você estava ali para anunciar a Cristo. Paulo estava sofrendo para que o povo crescesse no Evangelho. E o segundo ponto, o aperfeiçoamento. Versículo 28. Só esse versículo aí daria para a gente pregar uma série de mensagens. Diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Irmãos, esse versículo é muito rico. Está aí, Sarinha, a citação do Mark Dever? Isso. Essa aqui é uma citação do Mark Dever, que é um autor muito aclamado por muitas pessoas, que é o autor daquela ideia, das 9 marcas de uma igreja saudável. E ele disse que esses versículos no início da caminhada, versículos 28 e 29, de Colossenses 1, falaram muito ao coração dele. E ele escreve o seguinte: o poder espiritual é exercido quando nos doamos de forma extenuante em favor do outro, ou seja, de forma intensa em favor do outro. A palavra usada com sentido de luta em Colossenses 1, 29, que é o versículo que vamos ver na sequência, também pode ser traduzida por agonia. O que Paulo está dizendo? Ele agonizava para que os colossenses crescessem. Isso equivale a dizer agonia, que não é êxtase. Isso equivale a dizer que agonia e não êxtase, ou seja, não é aquela coisa de animação, de alegria, que é o caminho para o poder espiritual, mas o sofrimento em prol do outro. Você deseja conhecer o poder de Deus e ter uma fé atuante? Acho que todos nós desejamos, né? Eu desejo conhecer o poder de Deus e ter uma fé atuante. E ele responde: então entregue-se à luta que é trabalhar pelo bem do próximo, como se o próprio Cristo estivesse trabalhando e lutando pelo nosso bem. A verdadeira fé cristã não é preguiçosa, é uma fé atuante como a de Paulo. Então, você quer experimentar o poder de Deus na sua vida? Pare de buscar fórmulas mágicas. Pode desligar, obrigado. Para de buscar um segredo espiritual que ninguém te descobriu. Para de buscar misticismo. Se entregue a sofrer por outros, como Cristo fez. E aí você vai experimentar um poder de Deus na sua vida. Eu posso testemunhar isso de muitas vezes, especialmente quando eu comecei a liderar jovens na freguesia, que às vezes eu chegava na igreja no sábado, que era o culto de jovens na freguesia, às vezes com uma questão, com um problema de trabalho, ou uma questão pessoal, emocional, ou de família, e eu às vezes estava com a cabeça a mil, pensando um monte de coisa, e vinha alguém pedir conselho para mim, e muitas vezes, irmãos, eu olhava para um jovem e falava assim: meu Deus, eu não estou em condições de dar conselho para ninguém, o que eu vou falar para alguém nesse momento? Eu começava a falar do Evangelho, começava a orientar a pessoa, exortar, e o Espírito Santo me enchia de uma forma que eu saía melhor do que a pessoa. Entregue-se ao serviço ao próximo. O maior exemplo é o próprio Cristo, que entregou-se à morte por nós. E Paulo aqui, a gente vai falar mais disso no versículo 29, diz da sua entrega, do seu esforço para que os colossenses conheçam a Cristo. Talvez o que você está tanto buscando para ter paz, ter alegria na sua vida, vai ser resolvido de uma forma muito simples. Você deixar de viver em volta do seu próprio umbigo. Deixe de ser o centro da sua vida. E talvez aí você descubra o que é vida verdadeira. Deixe de ser o centro da sua existência. Deixe de viver em função de você mesmo. Deixe de ser a maior prioridade da sua vida, mesmo quando isso vier escondido de bons atos. Mas que você sabe que no fundo há uma boa dose de orgulho ali, que você quer mostrar para os outros que você é muito bom ou muito boa. Abandone essa posição. Viva para o próximo, viva para a glória de Deus. E talvez você encontre a paz e a alegria que você está procurando em outros lugares. A fórmula é muito simples. Vou ter que procurar no lugar certo. Mas voltando aqui a Colossenses 1, 28. Então, primeiro, da aflição que Paulo sentia para que Cristo fosse conhecido pelos colossenses. E agora o aperfeiçoamento. Esse versículo é maravilhoso. Não à toa que Mark Dever falou que tanto impactou na sua conversão. Ele diz: este Cristo nós anunciamos. Então, a primeira coisa que ele diz, ele falava de Cristo. Então, você quer ter paz, quer ter alegria, quer ter sentido para a sua vida? Fale de Cristo. Se você é cristão, se você não é cristão, aí você precisa se converter, precisa ser evangelizado. Mas anuncia Cristo. Fala do amor de Jesus. Já viu aquelas pessoas que estão passando por lutas tremendas? Temos exemplo na nossa igreja. Às vezes passando por uma dor, por uma aflição tremenda, e a pessoa tem alegria, e você percebe que aquela pessoa não para de falar de Jesus. Não é uma fórmula mágica para você dobrar o braço de Deus, mas é que Deus infunde em nós um poder espiritual quando a gente, de fato, sai do centro da nossa vida, irmãos. Quando a gente abandona o nosso egocentrismo, a gente experimenta coisas poderosas em Deus. Mas só vale para quem cruza a linha de deixar de se lançar para viver em prol de Deus e do próximo. E Paulo diz: esse Cristo nós anunciamos. Então, primeiro verbo, anúncio. Segundo, advertindo a todos.
Então, Paulo fala, o que eu fazia? Eu anunciava Cristo, eu advertia a todos e ensinava a cada um toda a sabedoria. A tradução aqui não está muito boa. O ideal seria a todos também. Seria como em Cristo, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a todos em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todos perfeitos em Cristo. A palavra lá no grego, panta, todos, aparece nas três expressões aqui. Mas então, Paulo fala que ele anunciava, ele advertia e ensinava. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Não, pastor, esse é o chamado de Deus para a sua vida, que você é pastor. Certamente é para a minha vida 2 vezes. A minha vida é falar no pessoal, no particular, como você também deve fazer isso, e de público. Às vezes você não tem o chamado de falar de público, só o particular, mas o particular você tem. Deus chamou cada um de nós para pregar o evangelho e ajudar pessoas a seguir Jesus, que é o subtítulo do livro do Mark Dever. O nome do livro é Discipulado, como ajudar pessoas a seguir Jesus. Deus está chamando você, independente se você é jovem ou não tão jovem, ou você já foi jovem há muito tempo, independente se você é homem, se você é mulher, se você tem mais recurso financeiro ou você é uma pessoa mais simples, se você tem muito estudo ou pouco estudo, se você tem um currículo acadêmico invejável ou se você não tem o primário, como a gente falava antigamente, Deus está chamando cada um de nós a ajudar pessoas a seguir Jesus. 2 missões que cada um de nós tem: pregar o evangelho e ajudar pessoas a seguir Jesus. E Paulo fazia isso como? Anunciando, advertindo e ensinando. Qual era o método de Paulo? Só isso: anunciar Cristo, advertir sobre Cristo e ensinar. A palavra aqui sobre advertindo, no grego é noufetin, que é uma palavra que vem um termo em português noutético. E noutético tem a ver com pedagogia. Então, Paulo está falando, eu tinha uma pedagogia, eu tinha um ensino, assim como um pedagogo ensina pessoas sobre a educação em alguma área, eu ensino pessoas sobre Cristo. Então, ele anunciava Cristo, ele era um pedagogo. Exerceu o ministério noutético, de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. E ele ensinava a cada um. Afinal, na grande comissão que Jesus deixou para todos nós, estudando sobre discipulado esses dias para as aulas que eu vou gravar do BRMEC, vi vários autores defendendo que a grande comissão é para todo cristão, não somente para os apóstolos que estavam lá. Em que ele diz, ide fazer discípulos. Primeiro ele diz, né, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse o Senhor. Mateus 28, 18 a 20. Então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar. Ensinar discípulos a guardar o evangelho não é uma missão somente do pastor, ou dos professores da igreja, ou dos professores da escolinha, ou dos pais para com os seus filhos. Certamente é. Obrigação do pastor, é obrigação do professor de escola dominical, é obrigação do professor de escolinha, e é mais, para as crianças, obrigação dos pais ensinar a palavra de Deus. Mas é um chamado para todo cristão. Deus te chama, meu irmão, Deus te chama, minha irmã, a anunciar a Cristo, a advertir pessoas e ensinar o evangelho. Ah, mas eu não tenho faculdade de teologia. Ah, mas eu não conheço, eu nunca li a Bíblia toda. Bom estímulo aí para você começar a ler e concluir a sua leitura. Mas se você não leu ainda, você conhece o evangelho, você conhece a Cristo, você tem vivido diante de Deus em oração, você é um membro ativo da igreja, anuncie a Cristo, advirta pessoas sobre Cristo e ensine o evangelho às pessoas. E qual era o propósito de Paulo? Não era fazer uma apresentação artística, nem jogar uma partida de futebol, mas está no final do versículo 28. Leia comigo em voz bem alta, toda a igreja. A partir de quando ele diz assim, a fim de quê? Todos juntos. A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Esse era o propósito de Paulo. Anunciar, advertir e ensinar para que pessoas sejam apresentadas. A imagem aqui é muito forte, é como se Paulo estivesse apresentando aqueles que ele levou a Cristo, aqueles que ele discipulou diante do Senhor, como pessoas perfeitas. Perfeita aqui não é no sentido de não ter falhas. Embora Jesus lá em Mateus 5 tenha dito, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas nessa vida, por conta do pecado que tem muita força, a gente ainda vai padecer imperfeições. Mas a palavra aqui no grego é uma palavra teleios, que é uma palavra de propósito. É até um termo na teologia que é teleologia, que é o estudo sobre os propósitos de Deus para os seres humanos. Então, o propósito é que você tenha uma pessoa com um propósito claro de seguir a Jesus Cristo, que ele quer apresentar a pessoa teleio em Cristo, plena em Cristo. Então, esse é o propósito da vida de Paulo e deve ser o meu e o seu também. Apresentar pessoas plenas em Cristo. Úrico Zwinglio, um dos homens marcantes na época da Reforma, falando sobre essa palavra que aqui está como perfeita, ele diz, os conceitos hebraicos expressos por meio da palavra grega teleion são liberdade, perfeição, consumação, completude, maturidade e mais.
Aqueles que são perfeitos têm total confiança em Deus, disse Ulrich Zwingli. Então, como se estivesse falando assim, ó, Deus quer que você, assim como Paulo fez, anuncie Cristo, advirta pessoas da palavra de Deus, ensine a palavra de Deus para pessoas, pode ser para 10, para 20, para 1, pode ser e deve ser, em primeiro lugar, para os seus filhos, se você é pai, e seus filhos convivem com você, especialmente se moram dentro da sua casa, mas não só isso, mas principalmente aqueles que têm filhos pequenos, ensinarmos o Evangelho e apresentarmos palavras, sinais, apresentarmos cada pessoa ou toda pessoa, como disse Zwingli, com liberdade, perfeição, consumação, completude, maturidade e total confiança em Deus. Você tem contribuído com isso? É muito bom, e eu louvo a Deus, conversava com alguém essa semana, por exemplo, o Ministério de Música, o pessoal tem sido fiel na sua escala, tem chegado no horário. Hoje, 8 horas da manhã, já estava todo mundo aqui preparando, a gente se organizando, glória a Deus. Temos irmãos comprometidos com o serviço de culto, com a escolinha. Sábado que vem, inclusive, aproveitando um anúncio, vamos ter evangelização após o jejum. Então, venha para o jejum, a gente toma aquele café e vamos para a praça evangelizar até por volta de 12:30. Temos pessoas engajadas nisso, temos pessoas engajadas em orar, em interceder pela igreja, tudo isso é importante. Então, cumpra a sua escala, continue cumprindo com zelo, com dedicação. Mas Deus quer não só isso, Deus quer mais do que isso. Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, assim como eu, seja um instrumento na vida de outros, para que Cristo seja anunciado, para que a pessoa seja advertida em Cristo e para que pessoas sejam ensinadas no Evangelho e apresentadas diante de Deus como alguém que confia no Senhor. É um desafio grande? É. É um desafio possível? Não, é impossível na força do braço. Mas na dependência do Espírito Santo nós poderemos, que é o que fala o versículo 29, que é o último, e com o terceiro ponto que eu vou colocar aqui nessa manhã. Primeiro, aflição. A disposição de nos afligirmos, sofrermos, para que Cristo seja apresentado, ou que alguém seja apresentado em Cristo. Depois, o aperfeiçoamento. A gente se aperfeiçoar e aperfeiçoar pessoas em Cristo. E o terceiro A, a aplicação. Você se aplicar, que era o que Paulo fazia aqui no versículo 29. E diz assim, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o quê? Paulo se esforçava, irmãos. Como lemos ali na citação do Mark Dever, Paulo não era preguiçoso, ele se esforçava. Alguém, certa feita, disse, quando começou muito a falar na Nova Vida sobre doutrina da predestinação, doutrina da eleição, sobre sermos salvos pela graça, aí bate muito aquela dúvida, então o crente não precisa se esforçar. Então, a salvação é uma ação puramente de Deus. Como eu li uma vez no livro do John Stott sobre Efésios, muito esclarecedor, é como alguém que está morto e que recebe vida. O morto não consegue receber vida por si só. Ele não consegue decidir, vou voltar a viver. Ele precisa de uma infusão de fora. E é isso que Deus faz na salvação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos como voltar à vida se alguém não agisse em nós. E aí Deus, por ação do Espírito Santo, através da pregação da palavra, age em nossos corações, ou no coração dos eleitos, daqueles que ele já sabe que vão ser salvos, e traz para o reino de Deus. Mas, alguma vez, certa feita alguém disse, a graça não é o oposto do esforço, é o oposto do mérito. Somos salvos pela graça, isso quer dizer que nem eu e você temos mérito nenhum diante de Deus. Mas não quer dizer que não temos que nos esforçar. A graça é o oposto do mérito, mas não do esforço. E Paulo é um exemplo perfeito disso. Pois ele diz aqui, vou ler novamente o versículo 29, é para esse fim, qual o fim? Apresentar cada pessoa teleios, cada pessoa perfeita, madura em Cristo, plena. É para esse fim que eu me empenho. Esforçando-me um pouquinho, me dando um pouco de dedicação? Não, esforçando-me o mais possível. E a essa altura talvez se pergunte, mas Paulo, você está sendo meio vaidoso, Paulo. Você está se achando muito, Paulo. Está dizendo então que a salvação é porque você trabalha, que você se esforça, porque você está preso por causa do Evangelho, que as pessoas estão crescendo em Cristo? O restante do versículo nos esclarece. Segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Paulo entendia bem esse equilíbrio, de se esforçar, mas reconhecer que é Deus que age através de nós. Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou me empenhar, eu vou acordar nas madrugadas para orar, vou clamar pela vida e pessoas que estão precisando do meu auxílio. Mas eu sei que toda a boa dádiva vem do Pai das luzes, como disse Tiago na sua epístola. Deus é que opera em nós o querer e o efetuar para a sua glória. Paulo entendia bem, a ponto dele escrever a Timóteo, salvo engano em 2 Timóteo, pondera bem nessas coisas e o Senhor te dará entendimento de tudo. Acho que é 2 Timóteo 2,7, eu não tenho certeza. Mas Paulo fala isso para Timóteo, pondera bem nessas coisas. Tudo que eu estou te falando aí, Timóteo, pondera, reflete, estuda, aprende.
mas o Senhor que te dará a compreensão de todas as coisas. Então, não há contradição entre esforço humano e graça divina. Deus opera maravilhosamente e nós nos esforçamos grandemente. Como Paulo dizia, esforço-me o mais possível para que pessoas cresçam em Cristo. A aplicação, você se aplicar. A gente não se aplica para fazer, usando outra área, um mestrado, um doutorado, aqueles que assim o têm. O que Paulo está falando de aplicar por algo muito superior a um diploma na sua parede, muito superior a um banquete para a sua família, muito superior a uma apresentação artística. Apresentar pessoas diante de Deus maduras em Cristo. Será que não vale se esforçar por isso? Ou mais, será que não vale gastarmos a nossa vida com esse propósito? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu errei a citação do Mark Dever, era desse ponto, não do anterior. Mas como eu já tinha pedido para elas botarem, eu falei. Mas já que... vamos ouvir novamente, que agora faz mais sentido no ponto certo. Então, eu pedi às minhas amigas ali que... A gente tem que se esforçar o máximo possível, mesmo cometendo erros, como cometemos na nossa caminhada. Paulo se empenhava. E aí Mark Dever, falando sobre esse versículo, ele vai falar o seguinte, deixa eu só ligar ali a maquininha. E aí você vai ver como faz mais sentido ainda agora do que quando lemos no início. Ele diz, o poder espiritual é exercido quando nos doamos de forma extenuante. Que extenuante? De forma muito intensa. Extenuante em favor do outro. Ou seja, eu abandono a vida autocentrada, eu abandono viver para mim mesmo, eu abandono viver só para os meus próprios interesses e vivo para a glória de Deus, abençoando o outro. Então, é exercido o poder espiritual quando nos doamos de forma extenuante em favor do outro. A palavra usada com sentido de luta, aí sim no texto que estamos vendo, de Colossenses 1:29, quando ele diz que se esforça, que ele luta, se empenha pelos Colossenses, também pode ser traduzida por agonia. Paulo agonizava para que aqueles irmãos crescessem em Cristo. Isso equivale a dizer que agonia e não êxtase é o caminho para o poder espiritual. Talvez, irmãos, vou jogar uma... Volta, por favor, Sarinho. Vou jogar uma pulga atrás da orelha para você refletir. Será que isso não é uma das respostas para a igreja estar tão fraca em nossos dias? A igreja está buscando tanto êxtase, tanta celebração vazia, tanto show, tanta celebridade, mas o êxtase não é o caminho para o poder espiritual. Aí o que acontece? A igreja não tem poder. A igreja não tem poder na pregação, a igreja não tem poder na transformação, a igreja está buscando o caminho errado. E se você buscar o caminho errado, você vai chegar no lugar errado. Mas continua. Você deseja conhecer o poder de Deus e ter uma fé atuante? Pergunta Mark Dever. Então entregue-se à luta que é trabalhar pelo bem do próximo, como se o próprio Cristo estivesse trabalhando e lutando pelo nosso bem. Trabalhe em prol. A verdadeira fé cristã não é preguiçosa, é uma fé atuante como a de Paulo. Se alguém um dia te enganar com essa história de que, não, a gente é salvo pela graça, então não precisa fazer esforço, não, é engano. Ah, por que você está falando isso? Lê, é só ver. Um exemplo, a vida de Paulo, tem muitos outros, na Bíblia e na história da igreja. Esforce-se para que pessoas sejam apresentadas maduras diante de Deus. E você vai ver que vale a pena, irmãos. Você vai ver que Deus opera maravilhas através de nós, somente pela sua graça, como Paulo entendia bem, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Então, isso é um chamado para cada um de nós nessa manhã. Não na mesma medida. Cada um vai experimentar disso numa medida. Mas se você é cristão, se você confia em Cristo, você entregou a sua vida a Cristo, o Senhor está te chamando para, assim como Paulo, anunciar, advertir e ensinar a todos que você puder, em toda a sabedoria, a fim de que você apresente pessoas a Cristo no último dia, como pessoas plenas em Jesus. Mas para começar, a gente tem que ser pleno. Ninguém pode apontar o caminho que você não esteja. Se você quer ter autoridade para apontar o caminho, você tem que estar nele primeiro. Então, irmãos, a aflição. Mas o que eu preciso para isso? Saber que você vai ter que suportar aflições, vai ter que se afligir, vai ter que se aperfeiçoar, conhecer a palavra de Deus e vai ter que se aplicar, se empenhar. Eu quero que pessoas conheçam a Cristo. Quero isso mais do que ter dinheiro, quero isso mais do que ter fama, quero isso mais do que ter todos os meus sonhos. Ah, mas a pessoa que está do meu lado não quer isso, problema dela. Um dia eu vou prestar contas individualmente a Deus. Se ela não quiser, eu vou tentar ajudá-la a entrar nesse caminho. Se ela não entrar, vida que segue, eu vou seguir.
Muitos hoje se perdem no ministério porque ficam olhando para o lado. Vamos te contar um detalhe, não vou entrar em detalhes, mas um segredo de alguém que exerce liderança há quase 20 anos. Ano que vem, completará 20 anos que eu exerço alguma liderança na igreja. Primeiro de jovens, depois de escola dominical, depois de toda a juventude da denominação, depois aqui na ANIL a partir de 2019. Muitas, não poucas, muitas vezes eu me senti injustiçado. Muitas vezes. Você vai me ouvir falar poucas vezes isso. Eu não gosto de ficar chorando pitanga, não, porque meu papel não é esse. Eu tenho aversão a esse espírito vitimista dos nossos dias. Mas eu preciso ser transparente com os irmãos. Muitas vezes eu me senti injustiçado. Muitas vezes eu me senti preterido. Muitas vezes eu achei que não agiram com justiça diante de mim. E qual é a reação que eu tenho tido? Louvado seja Deus por isso. Cara, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que é o meu propósito, eu não estou esperando. Como tinha uma música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aí qual é o resto? A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Ponto. Essa música aí é que diminuiu a eu e que cresça o Senhor. Você fala assim, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe da minha vida e, na verdade, posso dizer que ninguém aqui sabe. Quem sabe mais é a minha esposa, mas nem ela sabe tudo. Porque eu preservo o coração dela, né, irmão? É meu papel como marido preservá-la de muitas coisas. Amém, maridos? Mas eu posso te falar isso com franqueza e com tranquilidade no coração. Muitas vezes eu já passei por isso, mas o meu alvo é Cristo. Meu alvo é apresentar pessoas maduras em Cristo. Teleion. E eu vou seguir com fé. Porque é para isso que eu creio que Deus me chamou. E como eu li no dia que o pastor Roberto anunciou a minha ordenação e do saudoso pastor Alessandro, Atos 20, 24, o apóstolo Paulo fala isso, em nada considero a vida preciosa para mim, a não ser que eu cumpra o ministério que o Senhor tem para mim. Atos 20, 24. Há um propósito maior para as nossas vidas, irmãos. Pare de se agarrar a coisas que não têm importância. Foque em Cristo, como Paulo fazia. E aí, para a gente concluir, vá no capítulo 2. Eu não vou pregar sobre o capítulo 2, infelizmente, porque tem muita coisa aqui, mas eu não estou pregando uma série sobre Colossenses. À noite já vamos para o capítulo 3 e terça-feira para o capítulo 4. Mas Colossenses 2, só 2 versículos, versículos 6 e 7. Eu acho que serve como uma boa conclusão do que eu estou falando aqui. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Creio que esse versículo coroa tudo que falamos aqui, porque ele resume bem o que Paulo está dizendo. Vocês receberam Cristo Jesus, vivam nele. Estejam enraizados, é uma imagem que vem da botânica, a raiz, algo que tem raiz profundas, que está preso no solo. E edificados, algo que vem da engenharia, subindo, crescendo. Então você está enraizado, a imagem que procede da botânica, e você está crescendo, a imagem que procede da engenharia, você está subindo, está sendo edificado. Enraizados e edificados neles, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Há um propósito. Mas ninguém vê, mas quem disse que é para alguém ver? Mas ninguém sabe, quem disse que é para alguém saber? Somos uma geração doente, que todo mundo faz qualquer coisa e bota nas redes sociais e fica triste quando alguém não curte. Gente, abandona isso, gente. Solta esse cabo dessa nau de ficar se preocupando com rede social que o outro fala de você. Estou falando que é pecado ficar na rede social, não, entenda bem. Tem pessoas, inclusive, que usam como ferramenta de trabalho e precisam disso. Não me leve a mal. Eu não tenho rede social, só tenho um WhatsApp, que eu falo com as pessoas ali, mas não estou condenando quem tem. Mas estou querendo te fazer refletir, porque muitas pessoas estão fracas espiritualmente, porque gastam tempo naquilo que não é pão. Para de frente de um hall de feed de notícias, sabe, aqueles negócios que agora é infinito, você vai passando, nunca acaba, e fica ali eternamente, e quando se vê, passa 20 minutos, meia hora, 1 hora, e você não produziu nada, a sua cabeça está sendo anestesiada por futilidade. Ou fica ouvindo aqueles comentaristas do futebol ou da política, que também não falam que é pecado, eu também ouço. Futebol muito pouco, mas de política eu ouço mais. Mas fazendo um sensacionalismo, agora o mundo vai acabar, a Terceira Guerra Mundial, né? Pode ser que aconteça, mas, cara, o quanto você tem dedicado tempo à paz na sua casa? A paz no seu quarto, você não consegue dormir sem a televisão estar ligada? Sinceramente, meu irmão, se você toda noite só consegue dormir com a televisão ligada, ore ao Senhor.
algo errado com a sua alma. Você não consegue descansar. Ah, mas eu não consigo descansar, meu sono é agitado, que não sei. Claro, com 42 polegadas na tua cara, com luz, você vai dormir como? Com som. O bispo Walter falava na terça-feira em presbitério que ele viu um estudo não sei aonde, em que as pessoas estudaram, os cientistas estudaram o efeito das músicas no coração das pessoas. Achei muito interessante aquilo. Aí botaram rock, aí dava 2 minutos de pausa, botava música clássica, 2 minutos de pausa, botava outra música, e aí eles ficavam medindo o efeito das músicas no coração das pessoas e foram vendo como isso gerava coisas. Só que sabe qual foi a maior descoberta da pesquisa, segundo o bispo Walter? Não foi o efeito da música, mas o efeito do silêncio. Que eles perceberam que naqueles 2 minutos de silêncio, as pessoas se aquietavam, os estímulos cessavam. Mas nós somos uma geração que não sabe o que é silêncio. Não sabe parar. Não sabe se aquietar. Não sabe viver sem uma porcaria de um celular na mão. Sem uma droga de uma televisão ligada. Aprenda a virtude do silêncio. Você está buscando em todas as fontes e a solução está muito perto de você. Desliga, se aquieta. Ou você é escravo da tecnologia? Se você é escravo da tecnologia, tem que orar ao Senhor para te libertar disso. Mas você não vai encontrar paz para a sua alma se você tiver com o seu cérebro o tempo todo agitado. Você não vai experimentar nada do que eu falei essa manhã. Vai ser só uma mensagem, você fala, legal, isso que o pastor falou, demorou, então, eu estava cansado, não ouvi direito. Só isso. Se você não tiver paz, como você vai ler a palavra? Tem gente que fala, não consigo ler a Bíblia, eu não entendo nada. Vai ler a Bíblia com a televisão ligada, 11 horas da noite, morrendo de sono. Não vai entender nada também mesmo, não. Se aquiete. Desfrute da bênção que é estar na presença de Deus. Quanto tempo você tem gastado em oração, mas sem ficar preocupado em ficar blá, 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 falando um monte de coisa, mas na presença do Senhor, falando, mas se aquietando, ouvindo de Deus através da sua palavra. Ou sempre tem um estímulo, um celular, um WhatsApp. O bispo tem estimulado, eu quero estimular os irmãos, a gente vai falar mais sobre isso. O pessoal tem mais Bíblia de papel. Ah, porque é pecado ler a Bíblia no celular? Não, de forma alguma. Embora ele tenha dado uma chamada num pastor lá, que ele está falando isso algumas semanas, e o pastor tirou lá na frente, com o celularzão na frente. Eu falo direto para trazer a Bíblia, ele fica trazendo o celular. Vou nem falar o nome do pastor para você não ficar escandalizado. Mas a gente não vai botar isso como uma regra. Mas pense nisso. Sabe qual é a grande virtude da Bíblia de papel? É uma só, que é muito simples. Ela não tem notificação. Traduz, ela não tem distração. Já tem a distração dentro da nossa mente, que às vezes a gente está lendo, a nossa mente viaja, né? Mas pelo menos a distração que vem de fora não tem. Aquieta a sua alma. Passe por aflições, alegre em Cristo, sendo aperfeiçoado por Cristo, aperfeiçoando pessoas para apresentá-las perfeitas ao Senhor. Aflição, aperfeiçoamento e aplicação. E se aplique nisso. Talvez você aplicar, você pensar, então tem que fazer muito esforço. Talvez. Mas talvez o maior esforço seja fazer menos e não mais. Desligar a porcaria da televisão, sair das redes sociais ou ver menos. Ter disciplina. Somos uma geração e uma cultura muito indisciplinada. E a gente paga um preço muito alto por isso. Falando, na minha casa, minha esposa tem tentado a gente encerrar as telas. Televisão a gente quase não assiste, mas até 8 horas da noite. Não passar disso. Até porque as crianças já são agitadas naturalmente. Então, a gente vai apagando as luzes para tentar aquietar as feras, que ainda assim é difícil. Aquieta. Se acalma. Talvez a paz que você tanto procura esteja bem mais perto do que você precisa. Mas você não está conseguindo ouvir, não está conseguindo discernir, que sua mente está muito agitada. Aquiete seu coração na presença do Senhor. E aí você vai passar pela aflição de forma mais firme. Você vai estar mais disposto a se aperfeiçoar em Cristo e a apresentar pessoas diante de Cristo. E você vai se aplicar mais naquilo que realmente importa. Naquilo que traça não vai corroer nem a ferrugem. Quando você vê uma bela apresentação musical ou teatral, pense quanto esforço esses músicos, esses artistas tiveram, quantos meses de ensaio para fazer isso. Mas lembre-se também, Deus me chama para me esforçar por algo muito maior, que é algo eterno. Vamos orar.